Meninas, hoje a gente vai aprender a fazer esse lindo colete. Olha, ele ficou com 40 centímetros de comprimento, ele ficou um cropped, ficou curtinho. Fiz ele no fio de polipropileno, o Princesa Moda. E agora, dessa vez, eu vou estar fazendo ele no fio de algodão, mas vocês podem fazer no fio que vocês quiserem, tá? O tex, o fio, o que vocês acharem melhor. É uma peça fácil e também rápida para fazer. Então, se você for iniciante, você consegue sim fazer ela a partir dessa aula. As costas dele ficou assim, fechadinha, né? Afinal, é um colete. Usei 4 botões. E é isso. Esse aqui eu fiz ele tamanho M, mas você pode fazer ele em qualquer tamanho. Hoje eu vou fazer ele no tamanho médio. Pra gente fazer, a gente vai precisar da medida do busto da sua cliente, da medida da cintura e da cava do braço. Eu vou começar fazendo um cordão de correntinhas. Olha, laça o fio assim no meu dedo, como se fosse um E. Venho com a agulha, puxo meu fio. Fiz minha primeira laçada. Eu vou fazer um cordão de correntinhas de 72 centímetros, porque eu vou fazer para uma cintura de 75 centímetros, 70, 80, de 75 a 80 centímetros de circunferência. Então, eu vou fazer um cordão de correntinhas de 72 centímetros, mais ou menos, porque o meu ponto cede e também tem todos aqueles acabamentos que a gente faz na hora de colocar os botões, que também vai aumentar um pouco na largura. Mas como eu quero que ela fique uma peça M bem folgadinha, eu vou fazer dessa forma. Folgadinha sim, gente, não é folgadinha. É certinha, né? Justinha, mas não aquele justo apertado demais. Então, vou aqui fazer meu cordão de correntinhas e já volto pra gente começar a nossa primeira carreira. Meninas, eu fiz um cordão de correntinhas de 72 centímetros. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, valendo um ponto alto. Vou pular aqui a quarta correntinha, vou vir na quinta e vou fazer um ponto alto. Deixa eu só conferir aqui quantas correntinhas tem. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, essa aqui, eu venho nessa daqui e faço um ponto alto. Pronto, agora tá certo. Agora eu venho na próxima e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final das minhas 72 centímetros de correntinha, tá? Eu não contei quantas correntinhas, eu tô fazendo por centímetros. Meninas, agora que eu fiz um cordão de correntinhas com 72 centímetros e também fiz ponto alto para cada correntinha, eu vou subir 3 correntinhas, virar meu trabalho e vou repetir aqui as carreiras de ponto alto, tá? Esse trabalho é muito fácil, esse início é só repetição, até a gente atingir o comprimento que a gente deseja para o nosso colete. Então, assim, é muito fácil, tá? Vocês vão pegar a medida da cintura aí da cliente de vocês e vão, né, tá fazendo esse cordão de correntinhas. Quando chega no busto, gente, o busto sempre é maior do que a cintura. Mas não tem problema que a gente vai fazer aqueles aumentos para colocar os botões e aí vai estar servindo certinho. Mas se você quiser mais folgado ou o busto da sua cliente for muito grande, você faz um pouquinho maior do que a cintura, tá? É porque tem gente que, vamos supor, que tem uma cintura M, mas tem um busto G. Então, a gente tem que pensar nisso também. Aproveitando para falar para vocês, pro colete preto, eu usei um novelo todinho de fio princesa, tá, gente? Pro colete preto, tamanho P, eu usei um novelo. Pro tamanho M, eu ainda não sei quanto eu vou usar. Aqui nessa parte aqui, gente, ficou da mesma largura, mas serviu certinho no P. Agora é só dar continuidade até a gente atingir o comprimento que a gente deseja.
Eu não sei a quantidade certa de carreiras que eu vou precisar, eu vou fazer e aí eu volto para falar para vocês quantas carreiras ficou para atingir o comprimento que eu desejava para essa peça. Meninas, agora eu já terminei aqui o comprimento. O meu deu total de 17 carreiras, tá? Pra mim já tá bom, eu queria fazer maior, mas eu só tenho essa linha aqui desse lote. O outro novelo que eu tenho aqui não é do mesmo lote, tô com medo de dar interferência de cor. Agora a gente vai definir a parte do busto e também a parte das costas. Eu marquei aqui no meu, eu acho que deu 33 pontos. Então, do mesma quantidade de pontos que eu marquei daqui, eu tenho que marcar aqui, eu tenho que contar, tem que dar 33 pontos para a gente dividir aqui igualzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Deu 32 aqui, eu vou confirmar ali quantos são para saber se é isso aqui mesmo. Se não, aí eu ajeito aqui porque tá torto, né, no caso. Aí tem que ajeitar, dobrar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tá certinho. Não, tá no 33 mesmo. Aqui, ó, 33, 32. Certinho, ok. Pra parte das costas, a gente vai tá pulando, gente, dois pontinhos aqui, ó. 1, 2. Aí a gente vai vir no terceiro e vai pôr outro marcador aqui. Isso aqui meu não é um marcador, mas serve como se fosse um. Para parte das costas, você pula dois pontinhos. A mesma coisa aqui. Vamos pular 1, 2, vir no terceiro e colocar aqui alguma coisa para marcar. Vou colocar uma linha de outra cor, que eu não tenho mais desse alfinete. Eu até tenho, mas não sei onde tá. Pronto. Agora, a gente vai começar nossas carreiras de diminuição. Meninas, eu fiz aqui, né, esse lado aqui todinho, e agora eu vou fazer o outro lado com vocês. Aqui, gente, nas primeiras carreiras, eu fiz 7 carreiras intercalando, uma carreira de diminuição e uma carreira de ponto sobre ponto, que foi para não afinar tanto de uma vez. E daqui, da sétima até aqui onde eu tenho essa outra marcação, eu fiz somente carreiras de diminuição. E quando chegou aqui, onde eu marquei essas 4 últimas carreiras, eu fiz sem diminuir, só mantive, que senão ia virar uma tirinha, né? E não é o que a gente quer, senão não fica com o formato que nós queremos. Mas tudo aqui vai ser contado agora junto com vocês. Eu vou começar aqui. Tô com uma carreira de ponto avesso, então essa carreira aqui eu comecei daqui pra cá, né? Então essa próxima eu vou começar daqui pra cá. A gente sempre vai fazer uma carreira de ponto avesso e uma carreira de ponto certo. Presta atenção nesse detalhe aí para vocês não fazerem, não ficarem com as carreiras erradas, tá? Não desencontrar nenhuma carreira. Eu vou ver aqui onde que tá, para deixar bem posicionado, para vocês enxergarem. Vou começar aqui, gente, fazendo um ponto baixo, ó. Um ponto baixo com uma correntinha, né? Ó, um ponto baixo, uma correntinha não, gente, só um ponto baixo, eu laço a agulha, deixo a agulha laçada, venho aqui e faço um ponto alto do lado. Isso aqui é a minha primeira diminuição, tá, gente? Aqui eu venho e faço um ponto alto e já vou prender nesse fio. Um ponto alto. Agora aqui, gente, é só passar um pinguinho de cola e esse fio já vai ficar bem arrematado. E agora um ponto alto para cada ponto de base até chegar nos dois últimos pontos ali da nossa carreira, para a gente fazer a próxima diminuição.
Chegamos aqui no final, a gente faz uma diminuição. Eu tenho 2 pontos aqui. Eu venho laçar a agulha, vou fazer aqui de novo com vocês, para vocês entenderem bem. Eu laço a agulha e fecho a primeira parte do ponto alto, como se eu fosse fazer um meio ponto alto. Laço a agulha novamente e fecho novamente. Fiquei aqui com 3 alcinhas na minha agulha. Fecho tudo junto. Uma diminuição. Agora eu subo 3 correntinhas. Essa próxima carreira vai ser somente ponto sobre ponto. Aí essa aqui eu faço já pro lado avesso. Aí, ó, só ponto sobre ponto até o final da carreira. Sem nenhum segredo, tá, gente? Até o final da carreira. Meninas, agora eu vou começar a terceira carreira. E a terceira carreira vai ser novamente diminuição. Então, eu subo uma correntinha, viro o meu trabalho, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Ponto sobre ponto, até chegar ali no final, onde a gente faz novamente o mesmo processo de diminuição que a gente fez ali na carreira, na primeira carreira. Muito fácil, né, gente, fazer essa peça. Até a parte de diminuição não tem nem segredo, é muito simples. Vou fazer aqui minha carreira, quando chegar na diminuição eu faço novamente com vocês. Meninas, fiz aqui as minhas 7 carreiras de diminuição. Daí a gente vem cá, a gente coloca em cima do outro para ver se tá tudo ok, se tá tudo do mesmo tamanho. Porque se não ficar, depois fica torto, né, o nosso colete. Então a gente coloca aqui para ver, se vocês quiserem conferir a quantidade de pontos, né, para ficar tudo do mesmo tamanho. Agora, a gente vai começar a fazer as carreiras de diminuições. Eu vou contar aqui com vocês quantas carreiras de diminuição vai ser, porque agora a gente não vai fazer de ponto sobre ponto, só diminuição, até restar apenas 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 carreiras de diminuição, tá? Diminuição no início e diminuição no final, igual aquela que a gente tava fazendo. Bora lá. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Ponto sobre ponto até chegar nos 2 últimos pontos, onde a gente faz mais uma diminuição. Meninas, eu cheguei aqui na última etapa aqui dessa parte. Agora eu vou fazer as 4 carreiras só de ponto sobre ponto, sem diminuição. Então, eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E aí, eu vou fazer, né, 4 carreiras de ponto sobre ponto. E a gente já vai iniciar a parte das costas. A parte das costas é a mesma coisa, só que no caso, não tem, né, 2 lados, é um lado só. Mas é a mesma coisa, mas eu vou iniciar ele com vocês, para vocês entenderem bem, não ficar nenhuma dúvida, né? Meninas, eu já comecei aqui, ó, a diminuição. Eu pulei aqueles 2 pontinhos que a gente marcou, né? Pulei aqueles 2 pontinhos que a gente tinha marcado. E aí, eu comecei a minha primeira carreira. Eu comecei com a mesma diminuição que a gente fez, tá? Que a gente faz, eu vou fazer ela aqui no último pra vocês verem, pra não restar nenhuma dúvida. Mas aqui, gente, na frente, voltando à explicação, meninas, aqui na frente eu tenho uma quantidade de pontos a mais do que aqui nas costas. Aqui nas costas eu só tenho 58, parece, pontos. E aqui na frente eu tenho um pouquinho a mais. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer diminuição e ponto sobre ponto até um certo ponto para ver se tá bom, tá? Eu vou ver aqui direitinho e vou falar para vocês. Mas talvez no de vocês, como a gente tá fazendo por centímetros,
Talvez no de vocês, vocês tenham aí uma quantidade diferente, né? Talvez vocês tenham a mesma quantidade que tem aqui na frente, tem uma aqui atrás ou até mais, porque são por centímetros que a gente está fazendo. A gente não está fazendo com contagem de pontos, tá? Então, vou fazer aqui os meus pontos e já volto com vocês para a gente diminuir aqui novamente essa peça. Gente, cheguei aqui nos dois últimos pontos. Minha bebezinha tá aqui no meu colo e ela tá gripada, gente. Por isso vocês estão escutando aí esse barulho desse... É a respiraçãozinha dela que tá pesada. Aqui, ó, vou fazer a diminuição igual a gente fazia na frente. Pronto, primeira diminuição. A próxima, gente, carreira de ponto sobre ponto. Sobe 3 correntinhas, vira seu trabalho e faz carreira de ponto sobre ponto até chegar no final. E eu vou ver, que nem eu falei pra vocês, as primeiras 7 carreiras eu vou fazer assim intercalado. E as próximas a gente vai ver se vai fazer intercalado ou se faz só de ponto sobre ponto ou se faz diminuição, ok? Então, meninas, aqui, gente, eu já costurei esse lado aqui, tá? E aqui eu já finalizei, vou mostrar aqui e explicar pra vocês o que que eu fiz. Na parte das costas, eu fiz o seguinte, eu fiz as 5 primeiras carreiras intercalando ponto sobre ponto e aumento, até formar 5 carreiras. Eu não precisei fazer 7, tá? Porque aqui, ó, a minha ficou um pouquinho mais fina do que a parte da frente, mas não tem nada não, tá, gente? Não dá nenhuma interferência, não. Mas ficou um pouquinho mais fina. Daí, a partir da 5ª carreira, eu só fiz carreira de ponto sobre ponto até fazer aqui em cima. E aí, eu fiz uma carreira a mais do que aqui na frente, tá? Uma carreira a mais, pra ficar com a modelagem melhor. E agora, é só passar o acabamento. Mas antes de passar o acabamento, a gente vai costurar com a agulha de tapeçaria. Aqui, gente, pontinho por pontinho. Muito fácil, muito simples. Meninas, agora pra gente fazer aqui a costura da alça, a gente só vai pegar uma agulha de tapeçaria, tá? A linha pode ser a mesma que você tava usando, eu vou usar a mesma que eu tava usando. E vou, né, agora só unir um pontinho no outro. Bem simples, eu vou começar até desse lado aqui, onde ficou o meu arremate. Muito simples, aí vocês só vão unindo um pontinho no outro, passando, vindo, indo, até, né, costurar. Eu gosto de passar 2 costuras, uma vindo e uma voltando, né? Em cada pontinho, e aí fica bem firmezinha. Vocês verifiquem se a modelagem do colete de vocês ficou ok, veste, põe no manequim pra ver se ficou tudo ok, antes de costurar, pra não ter que desmanchar. O meu ficou ok, eu vesti, também coloquei no manequim aqui, ficou ok. Então, já tô costurando. Como eu disse, é uma peça bem simples, né? A gente faz ela rapidinho, pouquíssimo tempo. Vou voltar aqui a minha costura e já volto com vocês pra gente começar a fazer o acabamento. Meninas, agora a gente vai começar a passar o acabamento. Eu vou começar a passar esse acabamento daqui, ó. Um pontinho aqui antes. Vou passar ponto baixo, tá, gente? Passar uma carreira de ponto baixo aqui ao redor de tudo. Então, vamos lá. Uma correntinha. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. 2 pontos baixos, gente, para cada ponto alto. E quando chegar naquele ponto de diminuição, vocês fazem uma correntinha também. Um ponto baixo também, tá? Ó, bem aqui é um meio de ponto de diminuição, a gente faz.
Diminuição para cada ponto. Eu vou fazer os meus até chegar mais ou menos aqui, tá? E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês que acabamento que a gente vai fazer aqui na parte de baixo. Se a gente muda ou se a gente permanece com esse acabamento. Não sei se eu faço uma carreira toda com esse acabamento, depois eu venho com outro acabamento diferente, fazendo aqui um detalhe a mais. Pode ser também, né? Eu vou aqui dar continuidade e já volto aqui com vocês. Mas é só fazer ponto baixo para cada pontinho aqui que a gente fez, a gente envolvendo essa peça com ponto baixo. Se você quiser manter a mesma cor que você tá usando, que você tá trabalhando, pode fazer isso com a mesma cor para fazer esse acabamento, para finalizar a sua peça, tá? Não tem problema, isso aqui é só um detalhe diferente que eu tô querendo fazer. Meninas, cheguei aqui na parte de baixo e olha o que que eu decidi. Eu vou manter sim o acabamento de ponto baixo aqui. Eu vou fazer o acabamento de ponto baixo aqui, nessa parte aqui também. Por quê? O que que eu decidi? Eu vou fazer dois acabamentos. Eu vou passar acabamento duas vezes aqui no meu colete. Eu sempre falo regatinha, gente, mas já é um colete. Eu vou fazer duas vezes aqui acabamento. Depois eu vou vir e vou fazer o acabamento que eu tô pensando. Porque aí eu faço o mesmo acabamento que eu vou fazer aqui embaixo, eu faço aqui também. E aqui eu mantenho um acabamento de ponto baixo, que é onde a gente vai costurar os botões, tá? Então, eu vou passar aqui esse acabamento de ponto baixo ao redor aqui de tudo. Passar aqui, subir, voltar por aqui. E aí, vai estar finalizada essa parte. Aí, só vai ficar faltando aqui fazer essa parte das alças aqui, né? Do braço, quer dizer, da cava do braço. Mas aí eu vou passar tudinho e aí eu já volto com vocês pra gente começar a fazer esse segundo acabamento. Meninas, tô aqui já nessa parte aqui e eu também acho que eu já vou definir aqui o local onde vai ficar os meus botões. Eu ia colocar 4 botões, só que eu resolvi colocar só 2, que eu acho que vai ficar bom com 2. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras aqui de ponto baixo, normal. Deixa eu chegar pra cá. Algumas carreiras de ponto baixo aqui, normal. E aí, quando chegar aqui mais pra cima, eu já faço o lugar de passar o botão. Só 2 botões eu acho que vai ficar bonito. Por isso que eu decidi colocar apenas 2. Acho que vai ficar legal. Aqui vou fazer mais esse, e bem aqui vai ser onde eu vou colocar o espaço pra colocar o botão. Então, vou fazer aqui. Aqui, gente, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo e fechar com um ponto baixo. Passa o botão? Passa, gente, não precisa se preocupar, tá? Passa sim. O fio cede bastante, então passa. Mas se você tiver um ponto bem apertadinho, faz 3 correntinhas. Deixa eu fazer aqui o teste. Pode fazer 3 correntinhas mesmo. Se você tiver o ponto mais apertadinho, faça 4, tá? Eu vou fazer 3 correntinhas. Uma, duas, 3. Vou vir aqui e fazer um ponto baixo. Agora, passa o botão, continua até chegar no local onde você vai definir que vai ficar o outro botão também. Meninas, eu defini aqui onde vai ficar o segundo botão, o segundo fechamento. Eu contei aqui, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto bloquinho, eu fiz novamente 3 correntinhas e fechei aqui. Então, agora, eu só vou dar continuidade ao acabamento aqui de ponto baixo normal, a volta normal aqui, tá? Já defini. Se vocês quiserem colocar mais botões, pode. Se você quiser colocar fechamento com correntinhas, um lacinho, né, pra fazer lacinho, fica lindo também, pode também. Isso aí, gente, é usar a criatividade de vocês pra deixar uma peça simples, diferente, uma peça simples bonita, uma peça simples com acabamento único, tá? Então, agora é usar criatividade para deixar esse trabalho lindo. Vou dar continuidade aqui e quando eu for passar o segundo acabamento, eu volto aqui com vocês para mostrar.
Meninas, agora eu fechei bem aqui, ó. Vou fechar aqui com vocês. A gente vem fazendo todos os acabamentos de ponto baixo. E aí, a gente fecha, né? Aí, agora eu faço uma correntinha, venho aqui, faço meio ponto alto, mais um meio ponto alto, gente, é tudo no mesmo ponto, ó, 3. Se quiser fazer um quarto para ficar bem gordinho, pode. 4. Fecha tudo de uma única só vez, faz uma correntinha de separação, vem aqui, ó, pula o primeiro ponto, vem do segundo e faz um ponto baixíssimo. Tá vendo? Fica assim. Se vocês quiserem fazer ele mais magrinho, pode também. Eu acho que eu vou fazer o meu mais magrinho. Achei que com 4 pontos ficou muito gordinho. Vou fazer ele mais magrinho, ó. 1, 2, vai ficar assim, só com 3 aqui, ó. Faz uma correntinha, pula o primeiro, vem aqui no segundo, faz um baixíssimo, faz outro baixíssimo, e aqui a gente vem e faz um ponto baixo, uma correntinha, meio ponto alto, mais um meio ponto alto, fecha aqui esses pontos, tudo como se fosse um ponto alto, e pulo o primeiro, vem no segundo e faço um baixíssimo. Passo pro próximo, outro baixíssimo. E agora, um ponto baixo, uma correntinha, meio ponto alto, meio ponto alto, fecho tudo junto. Vem aqui mais uma vez, faz uma correntinha, pula a primeira, vem na segunda, ponto baixíssimo. E olha só esse acabamento todo bonitinho que vai formando. Tá vendo? E eu vou fazer esse acabamento todo bonitinho aqui, ao redor de tudo. Onde eu vou fechar os botões, ao redor de tudo. E aí, aqui na alça, gente, eu vou ver se eu deixo só com acabamento de ponto baixo ou se eu faço esse acabamento, que eu acho que vai ficar legal também. Então, bora dar continuidade aqui no nosso trabalho, porque a gente ainda não terminou. Novamente, vou fazer aqui para vocês verem. Mais uma vez. Pulo primeiro, ponto baixíssimo. O próximo, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixo, uma correntinha. Faz o meio ponto. Faz o meio ponto. Outro meio ponto. Agora, fecha tudo de uma vez e uma correntinha. Pulo primeiro, vem no segundo, um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo e agora ponto baixo. E, gente, vai ficando lindo. Olha esse babadinho que vai formando. Fala se não ficou diferente. Então, meninas, foi assim que ficou. Eu não passei o acabamento de babadinho aqui. E aqui na lateral eu vou passar o mesmo acabamento de ponto baixo, tá? Ficou assim, só embaixo, olha. Ficou lindíssimo. Para costurar o botão não tem segredo, tá? Você pode costurar ele com a mesma linha que você fez. Eu aconselho costurar com a linha branquinha, né? No caso, se você tiver feito com a linha branquinha, com a cor que você fez, né? Porque fica mais bonitinho. Quando a cliente usar ele aberto, ele vai ficar assim. Quando ela usar fechado, vai ficar com esse detalhe aqui. Vai ficar lindíssimo de qualquer forma. Ficou um coletezinho bem grande, não ficou aquele croppedzinho muito curtinho. Ficou ótimo. E eu penso em bordar. Se eu bordar, eu vou trazer a parte 2, só bordando para vocês entenderem como que eu faço, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever nesse canal, de curtir, comentar, compartilhar, hypar, que é uma nova opção que o YouTube tem aí, né? Nova opção, assim, já bem velha, mas já tem tempo, né? Mas é isso, gente. Tchau!